Olá, meus amores, já cansei de saudá-los com bom dia, boa tarde, boa noite, porque eu nunca sei a hora que vocês vão ver isso. Mas, enfim, gente, não reparem no meu cabelo que está horrível, vocês não precisam comentar. Por quê? Pelo simples motivo de que a gente precisa ficar em casa, então fiquem em casa, não saiam de casa, tá? Utilizem álcool em gel e bebam bastante aguinha. Recomendação do tio. Mas vamos lá, gente. Nossa matéria já está bem adiantada e nas próximas semanas, nas próximas 2 semanas, vão ser semanas de revisão. Então eu resolvi começar com esse tipo de revisão, tá? Um pouco diferenciada. Por quê? Porque eu só vou colocar no quadro as perguntas e não as respostas. Então, copiem tudo que eu falar e mais, tá? Ativem a legenda do vídeo para ficar melhor para vocês. Beleza? A única que vai ter resposta é 2 porque é um desenho, tá? Mas enfim. Vamos lá, gente. A gente falou sobre várias questões no Brasil. Então, população, indústria agrária, várias outras questões que englobam a questão do Brasil, tá? O nosso país. Então, eu vou começar falando com o que é densidade demográfica. Vocês lembram que a gente falou sobre isso na nossa aula sobre população? O que é densidade demográfica? Densidade demográfica é como a população se distribui no território, ok? O Brasil não tem a densidade demográfica muito alta, tá? Então, a população brasileira se distribui são cerca de 23,2 brasileiros por quilômetro quadrado, tá? Então, a densidade demográfica do Brasil é alta. Por quê? Porque grande parte da população se localiza na região litorânea do Brasil e principalmente no sudeste, tá? A parte continental do Brasil não é tão ocupada em comparação com a parte litorânea, ok? Aqui, gente, na 2 eu pedi para vocês fazerem, montarem, criarem, desenharem a faixa etária do Brasil, a pirâmide etária, perdão, do Brasil atual. Vocês lembram da pirâmide? A pirâmide, o topo são os idosos, o meio os adultos e embaixo as crianças. No Brasil hoje nós vamos ter, tá, a pirâmide etária dessa forma aqui. O desenho é estranho, eu já mostrei pra vocês, mas é assim basicamente, tá? Onde aqui são as crianças, tá? No Brasil hoje em dia tem pouca criança nascendo, tá? Aqui são os adultos. Hoje no Brasil tem muito adulto. E aqui são os idosos, ok? O Brasil está caminhando para uma população majoritariamente idosa, ok? Então aqui está a pirâmide, essa é a pirâmide etária do Brasil atual, tá? Em 2020. Ok? Estamos caminhando para uma população maior de idosos, uma superpopulação de idosos, tá? Então vamos lá. Na próxima pergunta, o que é sobre indústria, tá? Então eu quero saber, estou perguntando para vocês, estou passando aqui a página dos livros para acompanhar também. Inclusive acompanhem, tá? Isso aqui é a unidade 3, essa aqui é a 4. Não, essa aqui é 4, essa aqui é 5. E enfim, eu vou falando as unidades. Essa aqui é a unidade 4, tá? E esse exercício está no livro de vocês, na página 62. Tá? E a pergunta é, antes dos anos 30, dos anos de 1930, quais os tipos de indústria haviam no Brasil? Tá, gente? Então vamos lá. Em resumo, as indústrias do Brasil antes dos anos 30 eram poucas e a maioria era de consumo não durável, ok? Então alimentos não duráveis, tá? Sapatos e tudo mais eram produtos pequenos, ok? Então haviam fábricas de cerâmica, de tijolos e móveis principalmente, tecidos e roupas, enfim. E essas indústrias não exigiam muitos investimentos porque eram indústrias de bens não duráveis. Então, a matéria-prima não era tão precisa assim, não precisava de tanta matéria-prima assim para se produzir. Beleza? Esses eram os tipos de indústria que haviam antes dos anos 30, tá? E vamos lá para outra pergunta. Qual foi o principal motivo para a desconcentração industrial? Tá? Vamos lá.
que foi a desconcentração industrial? Foram as indústrias saindo dos grandes centros urbanos e migrando para o interior, tanto do país quanto de estados, ok? Então, qual foi o principal motivo? O principal motivo foi o motivo econômico, tá? Quando essas empresas, essas indústrias iam para o interior, havia redução de impostos, havia mão de obra mais barata e tudo mais, ok? Então, a redução de custo era muito maior, tá? Então, eles não tinham tanto gasto com outras coisas como eles teriam nas grandes cidades, ok? Então, esse é um dos motivos o principal motivo para a desconcentração industrial no Brasil, tá? Em suma, é uma regra geral praticamente, tá bem? Então vamos lá, para número 5, essa pergunta aqui é muito boa. Qual o momento de maior êxodo rural no Brasil? Gente, nós vamos ter um momento de maior êxodo rural no Brasil entre os anos 30 e 50, tá? Dos anos de 1930 até 1950, 60, nós vamos ter um enorme êxodo rural, um enorme número de pessoas saindo do campo e indo para as grandes cidades, tá? E por quê? Oferta de emprego, principalmente, tá? No campo não haviam tantos empregos, tá? E as pessoas começaram a ir para as grandes cidades em busca de empregos. Então nós vamos ver, nesse momento, muitos nordestinos saindo do Nordeste para vir para o Sudeste, um exemplo, ok? Então, esse foi o maior momento de êxodo rural no Brasil, dos anos 30 até os anos 50 e 60. Beleza? Beleza. 6. O que o espaço agrário proporciona de bom para o país? Gente, essa questãozinha eu fiz para vocês e está no nosso caderno, tá? No nosso caderninho. Eu fiz essa questão pra gente, só que eu expliquei essa questão, tá? Então vamos lá. O que o espaço agrário proporciona pra gente de bom no Brasil, tá? O espaço agrário emprega mais de 17%, faz parte de mais de 17% do PIB do Brasil. O que é o PIB? É o Produto Interno Bruto, é basicamente a renda do país. Então 17% da renda do país vem do espaço agrário. Além disso, cerca de mais de 30% dos trabalhadores trabalham nas zonas rurais, ok? E além disso, o espaço agrário é fundamental para a nossa alimentação. As hortaliças, as carnes que vêm para a gente são principalmente do espaço agrário e principalmente das famílias, dos pequenos e médios agricultores, tá? As grandes indústrias agrárias, os grandes exportadores, os grandes latifundiários que eu falei na última aula, eles não proporcionam diretamente comida pra gente, tá? Ah, professor, mas eles produzem soja. Mesmo assim, você não come soja no café da manhã, tá? Tá bom? Você pode consumir óleo de soja, beleza, mas não é um produto que vem direto da soja, tá? Ele vai passar por um processo de industrialização. A soja é só uma matéria-prima, mas não é alimento, de fato, tá? Você não é cavalo, você não come soja, tá? Então, a número 7. O que é reforma agrária? Tá? Reforma agrária, gente, é distribuição de terra igual para todo mundo, tá? Então, isso aconteceu nos Estados Unidos, isso não é ideia marxista, isso não é ideia de esquerda. O primeiro país a fazer isso foi os Estados Unidos, tá? Os Estados Unidos começou esse processo de reforma agrária lá atrás, lá no século 17, 18, eles começaram esse processo de doação de terras para as pessoas. Então, as terras não ficam mais na mão de poucas famílias. Grandes espaços de terra não ficam nas mãos de poucas famílias, mas ficam na mão de várias pessoas, tá? E aí essas pessoas podem produzir da forma que bem quiserem e bem entenderem, tá? Uma coisa importante para se falar de reforma agrária é que o MST, Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra, trabalha para ocorrer a reforma agrária, tá? Eles são favoráveis à reforma agrária. Esse é só um dos movimentos que luta por isso, tá? Gente, a aula de hoje foi bem curta mesmo, tá? Por quê? Porque são só as perguntas e as respostas, ok? Eu quero vocês na plataforma Zoom, tá? Pra gente tirar mais dúvidas. E na aula que vem eu vou enviar um questionário para vocês e vocês vão basear vocês vão responder essas perguntas para mim e, além disso, eu vou respondê-las aqui no vídeo, tá? Então, na quinta-feira que vem teremos uma outra aula de revisão, só que no formato diferente, ok? Beleza? Beijos, amo vocês, fiquem com Deus.